Amigos sportinguistas, sejam muito bem-vindos. O universo leonino está mais agitado do que nunca e as próximas semanas prometem trazer novidades de grande impacto. Se achavas que o mercado de transferências estava fechado, prepara-te, porque há movimentações nos bastidores que podem mexer com o plantel verde e branco. O Sporting continua atento às oportunidades para reforçar a equipa e corrigir algumas escolhas que não surtiram o efeito esperado. O treinador tem tomado decisões estratégicas e algumas delas podem surpreender os adeptos. O que estará para vir? Quem poderá vestir de verde e branco na próxima época? Se queres estar sempre atualizado sobre tudo o que se passa no universo leonino, fica atento. E, claro, deixa já a tua opinião. Qual é a contratação que mais gostarias de ver em Alvalade? Agora, vamos ao que interessa. O Sporting não desistiu de um talento que já passou pela formação leonina e que pode estar a caminho do regresso. As negociações podem aquecer nos próximos meses e há um detalhe que pode ser decisivo. Vamos às informações exclusivas que preparamos para ti. O Sporting continua atento ao mercado e um dos nomes que volta a ganhar força nos bastidores de Alvalade é Félix Correia. O extremo de 24 anos, atualmente ao serviço do Gil Vicente, já esteve na mira dos Leões na última janela de transferências, mas o negócio acabou por não se concretizar. No entanto, as informações que chegam indicam que a SAD leonina está disposta a voltar à carga no próximo verão. Formado na Academia de Alcochete, Félix Correia foi apontado como uma das grandes promessas do futebol leonino. No entanto, em 2019, decidiu rumar ao Manchester City, numa transferência que causou surpresa e até alguma desilusão entre os adeptos sportinguistas. Desde então, a sua carreira passou por clubes como AZ Alkmaar, Juventus, Parma e Marítimo, até chegar ao Gil Vicente, onde tem demonstrado qualidade e regularidade. A razão pela qual o Sporting volta a considerar Félix Correia prende-se com o rendimento abaixo do esperado de Biel Teixeira, reforço vindo do Bahia no mercado de inverno. O extremo brasileiro custou 6 milhões de euros, mais 2 milhões por objetivos, mas até agora não conseguiu convencer Rui Borges. O técnico leonino tem sido claro. O jogador ainda não compreende totalmente o modelo de jogo da equipa, o que se reflete nos poucos minutos que tem tido em campo. Fontes próximas da estrutura sportinguista indicam que a direção já procura alternativas para a posição e vê em Félix Correia um jogador que pode oferecer garantias mais imediatas. Ao contrário de Biel, Félix já conhece o futebol português e não precisaria de um longo período de adaptação. Apesar do interesse do Sporting, o Gil Vicente não está disposto a facilitar. O jogador tem contrato com os gilistas e o clube de Barcelos pretende obter um retorno financeiro significativo pela sua venda. No entanto, há um ponto que pode jogar a favor do Sporting. Félix Correia tem grande vontade de dar o salto na carreira e vê com bons olhos um regresso ao clube onde cresceu. A SAD leonina estuda diferentes cenários, incluindo uma proposta que envolva jogadores na negociação. Nos corredores de Alvalade, fala-se na possibilidade de incluir um ou mais atletas como moeda de troca para baixar o valor pedido pelo Gil Vicente. Com o mercado de transferências ainda distante, muita coisa pode acontecer. No entanto, uma coisa é certa: Félix Correia continua a ser um nome a ter em conta para reforçar o Sporting na próxima temporada. A decisão final depende de vários fatores, incluindo o desempenho de Biel até ao final da época e a disponibilidade do Gil Vicente para negociar. E tu, sportinguista, achas que Félix Correia seria uma boa opção para o ataque leonino? As palavras de Rui Borges após a vitória do Sporting por 3-1 frente ao Estoril só vieram confirmar aquilo que já se suspeitava. Biel Teixeira está longe de convencer e começa a perder espaço no plantel leonino. O treinador dos verdes e brancos não se escondeu atrás de discursos vagos e foi direto ao ponto ao falar sobre a situação do extremo brasileiro. Questionado sobre a falta de minutos do jogador contratado ao Bahia no último mercado de inverno, Rui Borges foi claro: Biel ainda tem muito a aprender antes de se tornar uma opção real para o 11 titular. O Biel é a solução como os outros. Está-se a adaptar. A estratégia é se o jogo pede o Biel, se não pede. Está a chegar, tem de perceber umas coisas. Com esta declaração, o técnico do Sporting deixou subentendido que o jogador ainda não atingiu o nível necessário para ser uma peça fundamental na equipa. A realidade é que, mesmo com as lesões que têm assolado o plantel, Biel Teixeira foi suplente não utilizado nos últimos 3 jogos do clube. A chegada de Biel Teixeira a Alvalade foi vista com grande expectativa. O Sporting pagou 6 milhões de euros pelo jogador ao Bahia, mais 2 milhões em objetivos, um valor significativo para um jogador que, teoricamente, vinha para oferecer profundidade ao ataque leonino. Contudo, desde que aterrou em Portugal, Biel tem encontrado dificuldades para se impor. A intensidade e exigência do futebol europeu são muito superiores ao que estava habituado no Brasil,
e a adaptação não tem sido tão rápida quanto a estrutura leonina desejava. Nos treinos, fontes internas indicam que Rui Borges e a sua equipa técnica têm trabalhado individualmente com o jogador para acelerar este processo, mas os resultados tardam em aparecer. O que se esperava ser uma solução imediata acabou por se tornar um problema para resolver. Com o rendimento abaixo do esperado, começam a surgir dúvidas sobre o futuro do brasileiro no clube. Se até ao final da temporada Biel não conseguir provar que pode ser útil à equipa, não está descartada a hipótese de um empréstimo na próxima época. A direção do Sporting sabe que precisa de reforçar o plantel para atacar a próxima temporada com ambições renovadas, e há a possibilidade de que Biel seja cedido a um clube onde possa jogar com regularidade e ganhar a experiência necessária para regressar mais forte. A chegada de um novo extremo, como Félix Correia, poderá colocar ainda mais pressão sobre Biel Teixeira. Se o Sporting avançar para a contratação do jogador do Gil Vicente, Biel poderá perder ainda mais espaço no plantel. O treinador leonino já deu sinais de que não há lugares garantidos para ninguém. Quem não corresponder dentro das 4 linhas arrisca-se a ficar para trás. E tu, sportinguista, acreditas que Biel Teixeira ainda pode dar a volta por cima ou achas que o Sporting deve encontrar outra solução para a posição? Se havia dúvidas sobre a possibilidade de Eric Dier regressar ao Sporting, as mais recentes informações vindas da Alemanha podem ser o empurrão que faltava para tornar esse desejo realidade. O Bayern de Munique já tomou uma decisão. O internacional inglês não vai continuar na Baviera e sairá a custo zero no final da época. A notícia foi avançada pela Sky Sports Alemanha, que revela que os dirigentes do gigante alemão não estão satisfeitos com o rendimento do jogador. Apesar de ter chegado ao clube há poucos meses, Dier não convenceu Vincent Kompany e tem somado poucos minutos em campo. Com o Sporting atento ao mercado e à procura de reforços experientes para a defesa, a possibilidade de trazer um jogador da casa, com passado no clube e conhecimento do campeonato português, é vista como uma oportunidade imperdível. Apesar do desejo do Sporting, há um fator que pode complicar a concretização do negócio: o ordenado do jogador. Eric Dier, atualmente com 31 anos, oferece um salário elevado na Bundesliga, muito acima do teto salarial praticado em Alvalade. A SAD leonina terá de encontrar uma solução para contornar essa questão, seja através de um contrato mais longo com um salário faseado, seja através de um bónus de assinatura para compensar uma eventual redução salarial. Fontes próximas do processo garantem que o jogador está receptivo à ideia de regressar ao clube onde cresceu, mas a decisão final dependerá das condições que o Sporting puder oferecer. Com experiência na Premier League, na Bundesliga e no futebol internacional, Eric Dier traria algo que falta ao plantel do Sporting: liderança, qualidade tática e polivalência. O inglês pode atuar como defesa central, mas também como médio defensivo, algo que daria mais opções a Rui Borges. Além disso, o regresso de Dier seria um reforço emocional para os adeptos, que nunca esqueceram um jovem que saiu de Alcochete ainda em 2014 para rumar ao Tottenham. Agora, a possibilidade de vê-lo voltar para ajudar o clube a conquistar títulos entusiasma a massa associativa. O Sporting vai continuar atento à situação de Eric Dier e, se houver margem financeira, deverá avançar para uma proposta formal. A decisão do jogador será crucial, pois, apesar do interesse leonino, outras equipas europeias também estão de olho no inglês. Agora, a questão fica no ar: será que vamos ter Dier de volta a Alvalade na próxima temporada? Sportinguista, qual destas 3 notícias te surpreendeu mais? Comenta já e partilha a tua opinião. Se queres continuar a receber informações exclusivas sobre o nosso Sporting, fica atento, porque o mercado de verão promete muitas surpresas.